Amados, então eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos juntos. Amém? Amados, Elias foi aquele profeta que desafiou os profetas de Baal, e aí o Senhor enviou fogo do céu e queimou o holocausto. Foi aquele profeta que profetizou que haveria grande seca em Israel, e sobre a palavra dele durante 3 anos não choveu em Israel. E Eliseu, ele era discípulo de Elias. Elias era o mentor espiritual, era aquela pessoa que estava capacitando, que estava discipulando Eliseu. E nós temos muito para aprender com a história de Eliseu. Eliseu, através das atitudes que foram demonstradas nesse texto que eu li, ele tem muitas lições para nos ensinar, para que nós possamos aplicar em nossa vida. Como ser um bom servo, como ser um bom discípulo. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não é à toa que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. No ministério de Elias, ele teve como sucessor o próprio Eliseu. E não é à toa, a gente vai observar aqui por que isso se sucedeu. Se a gente olhar na Bíblia, houve 3 oportunidades em que Elias tentou sair, tentou ir embora e deixar Eliseu. E Eliseu, durante 3 oportunidades, fez questão de estar junto com Elias. E essas 3 oportunidades, essas 3 vezes, também podem demonstrar 3 atitudes que a gente percebe em Eliseu. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, para que isso sirva de exemplo para nós. Amém? Primeira atitude que a gente percebe em Eliseu é a humildade. Essa atitude de Eliseu de falar: Elias, eu vou com você, eu faço questão de ir com você, ela demonstra humildade da parte de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu falou assim: Elias, eu não estou preparado ainda. Ainda não é o tempo de eu ter o meu próprio ministério.
Ainda não é o tempo de eu seguir sozinho. Eu preciso aprender mais com você. Eu preciso estar com você porque eu preciso ser treinado por você. Então, o reconhecimento de Eliseu em relação a essa questão demonstra que ele era uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde. Eliseu podia falar: não, eu sou o bonzão, eu já sei tudo, eu boto para lá, eu oro em línguas, eu expulso os demônios, eu não preciso mais andar com Elias. Mas não foi essa a atitude de Eliseu. Ele fez questão de estar perto do seu mestre e seguiu ao lado dele. Ele preferiu estar ao lado do seu líder espiritual. Mas na nossa igreja, amados, infelizmente, não é sempre assim que acontece. Não é sempre assim que acontece. Muitas vezes, a pessoa chega na igreja toda destruída, né? Toda destruída. Muitos chegam aqui mal, muitos chegam tristes, em depressão, com problemas, e aqui são acolhidas na igreja. O pastor muitas vezes cuida da pessoa, os membros da igreja acolhem, só que a pessoa, ela vai, se recupera, recebe Jesus como o Senhor da vida dela, começa a adquirir conhecimento, começa a buscar o Senhor, e aí o que é que acontece? Muitas vezes a soberba entra no coração. Então ela começa a se achar que é melhor do que os outros, ela começa a achar que sabe mais do que os outros, ela começa a achar que é mais espiritual do que os outros, que ela pode andar sozinha, que ela não precisa mais de um pastor. Infelizmente, amados, essa é uma realidade que acontece muitas vezes, muitas vezes. Eu congrego aqui na Lírio Barra desde dezembro de 2012. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes acontecer isso. E aí, muitas vezes, alguns sentimentos vêm para o coração da pessoa, tipo assim: essa igreja precisa de mim, né? O pastor precisa de mim, Jesus precisa de mim, a igreja precisa do meu dízimo. Algumas vezes, esse sentimento também vem no nosso coração. É a síndrome de Lúcifer, né? Qual foi o principal pecado de Lúcifer? Foi querer ser igual a Deus. Foi querer estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. A soberba entrou no coração dele. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você saiba, você sempre precisa aprender mais. Todos nós precisamos aprender mais. No dia que você não precisar aprender mais, é porque você morreu. Só se for por isso. Porque nós sempre precisamos aprender mais. Nós temos que ter humildade para ouvir outras pessoas pregando a palavra, ensinando a palavra. Nós temos que buscar ouvir outras pessoas pregando a palavra. Nós temos que buscar participar da EBD, porque a EBD é um local de ensino da palavra e sempre nós temos outras coisas a aprender. Nós temos que buscar fazer cursos bíblicos, cursos teológicos. Nós nunca podemos deixar de aprender. Esse é um sinal de humildade. E Eliseu, ele demonstrou com a atitude dele de que era humilde. Elias, eu ainda tenho muito para aprender com você, e por isso eu não vou sair de perto de você. Quando nós falamos de humildade, nós temos que sempre falar de Jesus. Na verdade, nós somos, como cristãos, discípulos de Jesus. O nosso objetivo enquanto cristão é nos tornarmos semelhantes a Jesus, a andar como ele andou. E a palavra de Deus fala que Jesus, sendo Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele veio na terra como homem. E como homem ele se fez servo, até o máximo que alguém pode servir, que é se entregar pelas nossas vidas, de morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele se humilhou, ele esvaziou-se de si mesmo e foi até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que um dia toda língua há de confessar, e diante do qual todo joelho há de se dobrar. Na noite que ele ia ser traído, o que foi que ele fez? Ele fez o papel mais ralé, vamos dizer assim, que alguém pode fazer. Ele lavou os pés dos discípulos, para dar o exemplo para cada um de nós, que nós devemos ser humildes, de que nós devemos ser humildes. Uma certa feita, os discípulos de Jesus estavam reunidos com ele, e a mãe de dois dos discípulos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, quando você chegar no seu reino, você deixa um filho meu ficar sentado à sua esquerda e o outro à sua direita? Jesus falou para aquela mulher: mulher, você não entendeu nada ainda do que é o Evangelho. Essas coisas são as coisas do mundo. As pessoas no mundo que lutam por posição, as pessoas no mundo que lutam por cargo, as pessoas do mundo que fazem questão de cargo de liderança. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, se você quiser ser o maior, seja o menor. Sirva, desça, se humilhe. Aí você vai ser o maior no meu reino. No meu reino. Então, amados, se nós quisermos ser grande no reino de Deus, nós temos que servir ao nosso irmão. Nós temos que ajudar o nosso irmão. E esse serviço ao nosso irmão, ele não pode ser um serviço da boca para fora. Ele tem que ser um serviço demonstrado através de gestos e atitudes concretas. Então, é aquele irmão que está no hospital, que está doente, e você ora por ele, você jejua por ele, você vai visitá-lo, você faz uma visita a ele. É aquele irmão que está passando pela prova, e você vai e compra uma cesta básica para ele. É você fazer parte do Ministério de Ação Social da igreja e fazer uma visita em centros de recuperação, em orfanatos, em casas de apoio a crianças autistas com HIV. Isso é uma demonstração prática de amor. E é isso que Deus espera de nós. Só é importante falar uma coisa: a gente distinguir humildade de pobreza. Humildade e pobreza muitas vezes são usadas como sinônimo. Na verdade, humildade não é sinônimo de pobreza. Existem muitas pessoas pobres que são soberbas, e existem muitas pessoas ricas que são humildes. Então, a humildade e pobreza são coisas diferentes. E Eliseu demonstrou, através da atitude dele, que ele era uma pessoa humilde. Outra atitude, amados, que a gente pode perceber através do comportamento de Eliseu era a gratidão. A gratidão. Humildade e gratidão andam juntos. Se você é humilde, você é grato àquelas pessoas que te ajudaram, você reconhece quem te ajudou nas horas mais difíceis, e você demonstra, você tem para com aquela pessoa uma atitude de gratidão para ela, porque ela te ajudou quando você estava na prova, porque você estava numa situação difícil. Então a atitude de Eliseu foi o seguinte: Elias, eu sou grato a você por tudo que você já me ensinou, por tudo que você já fez por mim, e eu vou ficar ao teu lado como forma de expressar a minha gratidão. Amados, nós temos que aprender
a ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Nós temos o hábito muito comum de chegar diante de Deus e pedir as coisas. E não é errado pedir, você pode pedir, mas muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus já fez em nossas vidas. Então, a sua vida, o dom da vida, se você está vivo, isso é um presente de Deus para a sua vida. Se você está com saúde, se os seus familiares estão com saúde, também foi um presente de Deus. Tudo isso é graças a Deus. Os filhos que Deus te deu, os pais que Ele te deu, os amigos que Ele te deu, os irmãos que Ele te deu, o pastor que Ele colocou sobre a sua vida, são presentes de Deus para a sua vida. Os bens materiais que Ele permite chegar até as suas mãos, os recursos financeiros, a casa onde você mora, o carro que você tem, o emprego que você tem, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. E nós temos que reconhecer isso, nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E a grande questão é que a gente só olha para o que falta. É aquela história do copo, né? Ou o copo está meio cheio ou meio vazio. A gente só olha para o meio vazio. A gente só olha para aquilo que a gente não tem. E aí muitas vezes entra a dona murmuração, né? E a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente esquece de onde Deus nos tirou. Amados, lembre de onde Deus te tirou. Olhe como estava a sua vida antes de você conhecer Jesus, e olhe como está a sua vida hoje. E passe, ao invés de você, todas as vezes que você ficar tentado a murmurar, sabe o que você faz? Você adora, você louva, você agradece. Em nome de Jesus, você agradece. Lembre de tudo que já nos deu. O povo de Israel, quando estava no Egito, Deus tirou aquele povo de lá. O povo era escravo no Egito. E aí, quando chega no deserto, o que é que o povo começa a fazer? Começa a reclamar, começa a murmurar. Deus fazia milagres. Deus mandava uma coluna de fogo e uma nuvem para guiar o povo. Deus enviava o maná do céu. A roupa crescia no corpo. E aquele povo só fazia murmurar, só fazia reclamar. Quem dera que nós voltássemos para o Egito, que nós pudéssemos comer a carne do Egito, murmurando, reclamando, fazem um bezerro de ouro. E muitas vezes nós agimos e nos comportamos da mesma forma, reclamando e murmurando com Deus o tempo todo. Rapaz, eu vou falar assim, existia uma fase da minha vida, né, que Deus, Ele me peneirou. Alguém aqui já foi peneirado por Deus? Eu fui peneirado por Deus, assim, com força, né? E nessa época eu estava meio melindroso, assim, com Deus, né, reclamando de tudo, né? Aí um dia Deus falou assim comigo: Marcelo, você sabe quantas pessoas queriam ter o que você tem? Aí é aquele tipo de pergunta de Deus que a gente não fala mais nada, né? Ô Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Amados, nós temos que ter uma atitude de gratidão, não só em relação a Deus, mas uma atitude de gratidão em relação às pessoas que Ele coloca ao nosso redor. As pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a gratidão, por exemplo, quem é casado, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, que te atura todos os dias, que aguenta o seu mau humor, que dorme com você todos os dias. Nós temos que agradecer a Deus e ser gratos pelo nosso cônjuge. Os nossos pais, que nos sustentaram, que nos educaram, que nos criaram. Os nossos amigos que Deus coloca ao nosso redor, que oram por nós, que nos ajudam nos momentos mais difíceis. Quem tem filhos, os filhos que ensinam a vocês como a cada dia como serem seres humanos melhor, ensinam o que é o amor genuíno, o amor de Deus. Gratidão pelos pastores, pelos líderes que Deus coloca no seu caminho,
que zelam pela sua vida, que oram por sua vida, que cuidam de você, que gastam tempo orando e estudando a palavra para ensinar para vocês. E nós, muitas vezes, somos ingratos com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Agora, amados, se você não teve bons pais, não teve um bom cônjuge, né? Que te traíram, que abusaram de você, que traíram a sua confiança, aí você precisa perdoar. Aí você precisa perdoar. O caminho é o perdão. Nós temos que fazer como Jesus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Eliseu, com a atitude dele, ele estava falando em outras palavras para Elias. Elias, eu não vou deixar você sozinho. Eu reconheço tudo que você fez por mim. Eu sou grato a você e eu vou continuar ao teu lado. E nós temos que fazer como ele. Outra atitude de Eliseu que a gente pode perceber é a fidelidade. Fidelidade. Humildade, gratidão e fidelidade. Amados, essas três atitudes andam juntas, você pode perceber. Se você é uma pessoa humilde, você reconhece o que fizeram por você e você é grato àquela pessoa, aquelas pessoas que te ajudaram. E você expressa a sua gratidão através da sua fidelidade àquela pessoa. São três sentimentos que andam juntos: humildade, gratidão e fidelidade. A fidelidade é a demonstração prática, na prática, da gratidão. Então, Eliseu, ele chegou para Elias: Elias, eu sou grato a você pelo que você fez por mim. E como forma de reconhecimento, eu vou ser fiel a você até o fim. Vive o Senhor que eu não te deixo e não te abandono. Eu vou ser fiel a você até o fim. E são por essas pessoas, amados, que Deus procura. Pelos fiéis da terra, pelas pessoas leais, pelas pessoas que Ele pode contar. São essas pessoas que Deus procura, pelos fiéis da terra. Pessoas que são fiéis à sua aliança do casamento. Amados, nós vivemos num tempo em que a traição, o adultério, é algo que foi banalizado pela sociedade. Se você estiver num grupo de pessoas ímpias, as pessoas contam na maior cara de pau que traem o seu marido e a sua esposa, dando risada. Na verdade, é uma competição. Quem já traiu mais vezes? Muitas vezes é isso que acontece. E também na igreja. Existem inúmeros casos de adultérios que acontecem dentro da igreja. Então, amados, essa questão do casamento, da fidelidade conjugal é algo que, vamos dizer, está fora de moda, né? Mas nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que andar como a Bíblia ensinou. Nós temos que ser fiéis aos nossos cônjuges, Então a pessoa vai e chega diante do padre, ou diante do pastor, ou diante do médium, ou diante de quem quer que seja, e ela fala, e faz um voto diante da família dos noivos, diante de Deus ela faz: eu vou ser fiel a você, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, com dinheiro ou sem dinheiro. Aí ela vai e quebra esse juramento, e quebra esse voto. Aí ela acha que Deus está vendo isso e está achando tudo bonito. É Deus para lá, Deus para cá, usando o nome de Deus em vão, e que Deus está achando isso lindo, que ela está fazendo isso, como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não estivesse vendo. Amados, se tem alguém, né, que está nessa situação, você sabe dizer por que você está vivo ainda? Por que Deus não pesou a mão ainda? Sabe por quê?
Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande e ela é a causa de não sermos consumidos. Ela cobre multidões de pecados. Sabe por quê? Porque Ele está te dando tempo para você se arrepender. Mas tem uma hora que o cálice da ira de Deus enche. E aí vem o juízo de Deus. Então não fique brincando com isso. Não fique brincando com isso. Sabe que tem uma coisa muito comum, a gente precisa falar? Muitos homens casados, né, que eles ficam com receio, né, de ter determinadas amantes, porque eles ficam com receio da esposa descobrir. Aí o que é que eles fazem? Eles passam a sair com garotas de programa. Isso é muito comum, principalmente nos ímpios, mas também na igreja. Para que a esposa não descubra, para que ela não corra o risco, para que ele não corra o risco da esposa descobrir. Muitos, inclusive, a gente tem visto testemunhos, nós que trabalhamos com aconselhamento, temos visto inúmeros testemunhos de homens casados que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. As mulheres, do mesmo sexo, as mulheres que antes muitas vezes ficavam na dela, agora o que estão fazendo? Estão dando troco. Tem muita mulher que está pior do que os homens. Amados, a sua esposa não está vendo, o seu marido não está vendo, mas Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Ele tem olhos como chamas de fogo, ele vê todas as coisas. Todas as coisas. O adultério, a traição, a quebra da fidelidade conjugal não é qualquer pecadinho. Ele está, inclusive, nos 10 mandamentos, para enfatizar a importância da fidelidade conjugal. E a quebra desse mandamento, ele traz consequências físicas e espirituais para o casal, para os filhos, para o casamento, diversas consequências. Então, se você olhar em 1 Coríntios 6,17, a palavra de Deus fala o seguinte, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 6,15, fala assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Pois serão, disse, 2 numa só carne. Quando você deita com uma pessoa fora da aliança sagrada do casamento, em adultério, seja uma garota de programa, seja um amante, você e ela estão se tornando um só corpo. Um só corpo. Olhe, nas experiências que a gente olha a partir da Bíblia, a partir de exemplos bíblicos, a partir de atendimentos que a gente faz, a gente observa algumas consequências naturais e espirituais que estão relacionadas à prática do adultério. Vamos lá. Impotência sexual nos homens, frigidez nas mulheres, perda do interesse sexual pelo parceiro. Então, a pessoa começa a atrair a sua esposa, o foco dele passa a ir para fora de casa, e ele perde, ele endemonia o leito matrimonial, e a pessoa deixa de ter interesse sexual pela parceira. O divórcio, porque se o cônjuge descobrir, ele pode se divorciar. Problemas financeiros, porque aquele dinheiro que você gasta na prostituição, ele vai para os altares dos espíritos de imoralidade. Anomalias congênitas e abortos involuntários de filhos, abusos sexuais de filhos, geração de filhos homossexuais. Aí, eu queria falar nesse ponto. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa, né? E aí ele tinha passado por isso. Ele tinha uma filha que era homossexual e essa filha tinha sido violentada. E ele estava querendo matar a pessoa que violentou. Eu falei, rapaz, não faça isso, perdoe e tal. Aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei, vem cá, você já deu uma escapulidinha? Você já dormiu fora de casa? Adivinha qual foi a resposta dele? Já. Então, você vê que o negócio encaixa, né?
geração de filhos homossexuais, geração de filhos bastardos, que são aqueles filhos que são gerados fora da aliança matrimonial e que muitas vezes são abortados. Então a pessoa, para não assumir para a esposa, para não assumir para o cônjuge que gerou um filho fora do casamento, o que é que ela faz? Ela paga para a pessoa abortar o filho. E aí comete um homicídio, é um abismo puxando outro abismo. Você ser traído também, porque é a lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então a pessoa muitas vezes descobre e trai também. Problemas emocionais no que foi traído, no que traiu e nos filhos, principalmente quando acontece o divórcio. E doenças sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas através dessa prática. Que, lógico, a pior delas é a AIDS. Então, amados, chegou o tempo da gente deixar de ser inconsequente, e nós honrar a nossa aliança matrimonial. Tem uma outra questão que é a morte. Olha o que a palavra faz, Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Amados, todos nós sabemos que nós vivemos agora na dispensação da graça. Então, se você cometeu um adultério, e você se arrepende, e você confessa, e você pede perdão, o que é que acontece? O perdão, a justiça da cruz, ela vem, e você se torna inocente. Mas a pessoa que fica praticando seguidos adultérios, pode chegar o momento de Deus tirar ela da face da terra, Eu vou dizer uma coisa, para você cometer um adultério, é bom, é fácil, é gostoso, mas para consertar, dá um trabalho. Então eu queria dar um conselho, certo? Tem aquela história, né, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas eu quero te dar um conselho. Se você tem um amante, você que está ouvindo, tem um amante, homem ou mulher, finalize, termine esse relacionamento hoje, se possível. Não espere nem para amanhã. Troque o celular, mude de celular, termine hoje. E se você está pensando na sua cabeça, você está pensando, imaginando, dar uma puladinha de cerca, caia fora. Não vá não, vá por mim. Se segure, tá bom? Se segure. E você que está nessa prática, ou que praticou, você precisa confessar para sua esposa. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai procurar o pastor e a pastora, tá bom? E você vai conversar com ele para que ele possa te guiar e te orientar nesse processo. Não faça isso assim, não chegue e largue, não. Procure o pastor para ele te ajudar nesse processo, tá bom? Mas você precisa confessar para a sua esposa. Fidelidade, amados, também aos nossos líderes. Fidelidade aos nossos pastores, aos nossos líderes. Quem aqui trabalha e é assalariado e tem um chefe, fidelidade ao nosso chefe. Nós temos que aprender a honrar as autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. Amados, isso aí foi uma das coisas que eu aprendi que mais fizeram diferença na minha vida. A honra e a obediência às autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas, elas são incondicionais. Desculpe, a honra e a submissão, viu? Perdão. A honra e a submissão, elas são incondicionais. O que é isso? Ela não depende de nenhuma outra condição. Ah, mas eu tenho um chefe que é grosso. Você ainda assim tem que ser submisso e honrar o seu chefe. Agora, a obediência, ela está vinculada à palavra de Deus. Se o seu chefe, se o seu líder manda você fazer alguma coisa errada, de acordo com a palavra de Deus, aí sim você está autorizado a não fazer, porque entre a ordem dele e a palavra prevalece. Mas a honra e a submissão, ela é incondicional. Amados, nós estamos vivendo um tempo
em que as pessoas mudam de igreja como se estivesse trocando de roupa. A pessoa entra numa igreja, não cria vínculos, sai de uma igreja, às vezes nem vem conversar com o pastor, nem vem agradecer ao pastor pelo tempo que congregou aqui, aí fica pulando de galho em galho. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não se agrada desse comportamento. Deus não se agrada desse tipo de comportamento, desse tipo de pessoa. Deus, Ele quer honrar as pessoas fiéis, as pessoas leais, as pessoas que têm compromisso com Ele e com as pessoas que Ele coloca. Olha os irmãos, né? Então, quando você sai, não é só a igreja é uma família, não é só o pastor, os irmãos, né, que congregam com você. Esse negócio de sair de igreja é coisa séria, não é brincadeira para você sair de igreja. Você só pode sair de igreja se for com um justo motivo. Com um justo motivo. Lógico, um pastor que comete abusos, um pastor que está envolvido em falcatrua e você fica sabendo, você perde a confiança. Ou uma coisa, você se converteu na igreja e você percebe que aquela igreja, a doutrina não é bíblica, algo do tipo. Tudo bem, mas as pessoas banalizaram isso. E elas saem de igreja a todo tempo. Na primeira dificuldade, elas pulam fora do barco. Mas tem certas coisas, para mim, que a gente não deve nem ficar orando, sabia? Tipo assim, eu vou ficar orando para Deus, para ver se eu saio de uma igreja ou não. Para quê? Me diga. Olha, quando Deus quiser que você saia, quando for o tempo, Ele vai chegar e vai dizer, se for o tempo para conversar. E se for um projeto, se for algo que Ele tenha para você, vai ser com a bênção do seu pastor. Sabe uma coisa que eu aprendi, amados? Eu queria falar com vocês. As portas de Deus, isso aí, coloque aí que vai ser bom para você. As portas de Deus, elas só se abrem de dentro para fora. Deus não abre porta de fora para dentro. Deus não gosta que ninguém arrombe porta. As portas de Deus se abrem de dentro para fora. Eu já tive a oportunidade de ser promovido algumas vezes na empresa que eu trabalho. E todas as vezes que eu fui promovido, foi sempre assim, naturalmente. As pessoas que eu ocupei a vaga, elas foram promovidas. E eu fui para o lugar de pessoas que foram promovidas. Eu não precisei roubar o lugar de ninguém. Eu não precisei tomar o lugar de ninguém. Eu não precisei brigar para ocupar os cargos. Tudo vai acontecer naturalmente. Aprenda isso. As portas de Deus, elas se abrem de dentro para fora. Naturalmente. Você não precisa forçar a barra. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 10, a partir do 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para não nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então vamos ser cristãos maduros, tem uma situação, chama a pessoa, conversa, tem um diálogo franco, mas não sai da igreja por conta disso. Não sai para a igreja. Amados, eu vou falar uma coisa aqui para o louvor da glória de Deus. Toda a glória pertence ao Senhor. Mas se tinha uma pessoa que tinha motivo para ter saído aqui da Lírio Barra, era eu. Porque eu estou morando há 1 ano em outra cidade, que fica a 320 quilômetros daqui. Mas eu não saí, porque sei que Deus não quer que eu saia. Deus espera de mim fidelidade. Falar de outras atitudes, como a insubordinação, é a pessoa que não cumpre as ordens das autoridades constituídas sobre a vida dela. É a pessoa que desonra as autoridades. É a pessoa que fala mal pelas costas das autoridades constituídas pela vida dela, inclusive as autoridades políticas da nossa nação. Então, as pessoas se referem ao prefeito, ao governador, aos senadores, aos deputados,
ao presidente da República de uma forma pejorativa, chamando de ladrão. Amados, nós temos que honrar as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida, sobre a vida. Esse lugar, existem 2 lugares de proteção. Quem aqui já leu o livro Debaixo das Suas Asas? Quem não leu, eu recomendaria que você lesse esse livro. Esse foi um dos livros que mudou a minha vida. Você tem 2 lugares de proteção. O primeiro é o lugar de obediência à palavra de Deus. Esse é o primeiro lugar de proteção. E o segundo é o lugar de obediência às autoridades delegadas por Deus. Rapaz, e Deus prova, viu? Eu parei numa blitz. O cara queria me dar uma multa, o policial queria me dar uma multa, porque eu estava com a luz desligada de dia, porque agora é obrigado a andar com a luz ligada de dia. Aí eu parei no posto, desliguei a luz e esqueci de ligar. E o cara queria me dar uma multa. Só que ele queria, na verdade, que eu pagasse, né, para ele liberar. Aí eu fiquei, não, tudo bem, beleza. Aí eu fiquei, pô, que vacilo meu, rapaz, como é que eu esqueço de ligar a luz? E fiquei quieto, ele ia me multar, eu ia embora. Aí ele foi e desistiu, e não me multou. Mas Deus estava provando ali a minha fé, se eu ia me revoltar, se eu ia brigar com ele, se eu ia discutir com ele. Então, os policiais também são autoridades sobre as nossas vidas. Uma certa feita, eu tive um problema com um chefe meu, né? E aí eu discuti. E aí, quando eu estava orando a Deus, e aí quando foi de noite, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava com 2 amigos meus. Um deles é brigado com o pai, não fala com o pai. O outro também é problemático. E aí estavam passando um programa na televisão que se chamava Os Revoltados. E a televisão estava no canal 65. Então, amados, eu era um revoltado. Briguei, saí de casa, brigando com meu pai, já discuti com polícia, eu era um revoltado. Mas esse não é o lugar de Deus. Deus espera de nós submissão às autoridades. Só tem uma diferença entre você ser fiel e você ser submisso e você ser bajulador e puxa-saco. Aí são coisas diferentes. O bajulador é aquele que fica elogiando toda hora, que a pessoa está errada, você não avisa, rapaz, isso está errado, que não diverge, que não tem opinião diferente nunca. Não é isso que Deus espera, não. Você pode opinar, você pode dizer que não concorda, mas a palavra final é do pastor, a palavra final é do seu chefe. Se ele mandou fazer, não está errado o que ele mandou, faça. Amém? Falar também da importância da fidelidade nas sociedades. Ou se você tem uma empresa e você tem sócio, você ser fiel ao seu sócio. Na fidelidade entre os amigos. Então, muitas vezes a gente se converte e abandona os amigos. Lógico que tem algumas amizades que, quando a gente se converte, que elas ficam nos tentando, não querendo nos levar para o pecado. Nesse caso, se a pessoa não te respeita, aí é bom você se afastar. Mas nem todos os amigos são assim. E mesmo assim, nós temos que continuar orando pelos nossos amigos, sermos fiéis aos nossos amigos. E, finalmente, amados, nós temos que ser fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Acima de tudo, fiéis a Deus. E aí, quando a gente fala de fidelidade a Deus, a gente não pode deixar de falar do adultério espiritual, né? Se o adultério com os homens já é algo grave, quem dirá o adultério espiritual? A prática da idolatria, que é você trair Deus com outros deuses. Numa certa feita, o povo de Israel estava querendo seguir a Deus e seguir a Baal. Aí o que é que Elias falou? Falou assim, ó, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, nós temos que escolher que Deus você quer seguir. Se você quer seguir Iemanjá, siga Iemanjá. Se você quiser seguir Senhor do Bonfim, siga Senhor do Bonfim. Se você quiser seguir os orixás, siga os orixás. Se você quiser seguir os santos católicos, siga, você é livre. Agora,
você está cometendo traição contra Deus. Deus, para que você possa adorar a Deus, só pode ter lugar para um Deus no seu coração, que é Jesus. Nenhum outro Deus pode ocupar lugar no seu coração. Então, falando de fidelidade contra Deus. E também a traição com o mundo. Às vezes você pode não adorar imagens, mas você está traindo Deus com o mundo. Então você não se posiciona de que reino você é, de que lado você quer viver, de que lado você quer ficar. Nós temos que nos posicionar, que Deus nós queremos seguir, de que lado nós queremos estar. Do lado da bênção ou da maldição? Do lado da vida ou da morte? No caminho largo ou no caminho estreito? Nós não podemos trair a Deus. Amados, e por mais que a gente faça a vontade de Deus, vai chegar determinados momentos da nossa vida que Deus vai provar a nossa fidelidade. Deus vai estabelecer provas, vai colocar provas em nosso caminho para provar a nossa fidelidade. Para provar se Ele pode contar conosco realmente para o que der e vier. Para o que der e vier. E nessas horas, o que é que deve vir em nosso coração? Senhor, eu sou grato a Ti. Eu reconheço que tudo o que existe de bom na minha vida vem do Senhor. E por isso eu vou ser fiel a Ti. Eu vou demonstrar que eu sou grato a Ti através da minha fidelidade. Eu não vou me desviar. Eu vou andar em Seus caminhos. Eu vou me esforçar para obedecer ao Senhor. Eu vou amar os meus irmãos. Eu vou buscar a Tua presença. Eu vou colocar o Teu reino em primeiro lugar. Eu vou valorizar a Tua presença. Eu vou usar os meus dons e habilidades, custe o que custar. Doa quem doer, em prol do Senhor, em prol do Seu reino, no serviço na sua casa. Eu vou manter o fogo aceso, o fogo do primeiro amor. Eu não vou ser como aquelas virgens nesses que deixaram o azeite apagar, mas eu vou deixar o meu azeite cheio até o talo. Eu vou me encher do Espírito Santo todos os dias. Eu vou pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, com palavras, com a minha vida, com o meu exemplo de vida. Eu vou me colocar à disposição do Senhor, o Seu reino. Eu vou ser fiel ao Senhor, devolvendo no altar do Senhor os meus dízimos e apresentando as minhas ofertas. Eu vou me sacrificar pelo Senhor. Amados, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi o próprio Filho. E Ele espera de nós o mesmo, que a gente entregue o que a gente tem de melhor, a nossa vida. E Deus pode falar com propriedade sobre fidelidade. Se tem uma pessoa que é fiel, é o próprio Deus. Deus nunca desistiu do homem. O homem praticando as mais terríveis atrocidades, Deus nunca desistiu do homem, até o ponto de entregar o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus, pelas nossas vidas. Quem aqui é pai e mãe sabe o que é você entregar o próprio filho por amor de pessoas que não merecem, como nós. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Amado, se você é uma pessoa que já traiu outras pessoas, que cometeu alguma dessas traições, você precisa se consertar. Você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa voltar e pedir perdão. Você precisa se arrepender. E você precisa decidir ser fiel. Se você foi traído, eu te peço agora que você libere perdão para essa pessoa que te traiu. Libere, porque senão quem fica preso é você. Então libere. Se Deus colocou no seu coração agora alguém que te traiu, o seu cônjuge que te traiu, um sócio na sua empresa que te traiu, um pastor que te traiu, que o Senhor libere perdão agora para essa pessoa, libere a palavra. Mas se você, amados, resolver permanecer fiel ao seu cônjuge, fiel à sua família, fiel aos pastores, fiel aos líderes, fiel ao seu chefe no trabalho,
fiel a Deus, fiel a Jesus, até a morte, custe o que custar, doa quem doer. Há uma recompensa disso aí, há um galardão. São essas pessoas, amados, como eu disse, que Deus procura. Deus procura pelos fiéis da terra, que se levantem os fiéis da terra, as pessoas leais, as pessoas com quem Deus pode contar. São essas pessoas que Deus procura. Se você quer ser usado, amado, se você quer ser usado na igreja, se você quer ser usado no serviço na casa de Deus, na pregação do Evangelho, esse é o caminho. Permaneça fiel. Às vezes a gente acha que se a gente sair e for para outra igreja, a gente vai ser usado. Não, é mentira. Permaneça fiel. Siga fiel, porque Deus vai te usar. Deus honra os fiéis. Sabe por quê? Porque não é a gente, é Ele quem faz. Não é a gente, é Ele quem faz. É Ele, o Espírito dEle em nós que faz. E quando nós decidimos ser fiel, Ele decide também nos usar. Nós temos um exemplo na Bíblia do próprio Josué. O povo murmurava, o povo reclamava, o povo traía Moisés. E Josué permaneceu fiel até o fim. Até o fim. Quando Moisés ele ia lá se relacionar com o Senhor, ouvia as leis, o que é que Josué ficava? Na porta da tenda. Ele permaneceu fiel até o fim. E ninguém daquela geração, ninguém, nem o próprio Moisés entrou em Canaã. Só Josué e Calebe entraram. E o Senhor estava colocando no meu coração esses dias que o ministério de Josué, ele atraiu pessoas fiéis e leais a ele, como ele tinha sido com Moisés. Porque é assim que Deus faz. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Quando você decidir ser fiel, Deus vai colocar no seu caminho pessoas fiéis e leais a você. E o próprio Eliseu, que é o exemplo aqui da Bíblia, né? Elias, o ministério de Elias foi um ministério marcado pela realização de milagres. Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu, ele recebeu porção dobrada, unção dobrada do Espírito que estava em Elias. E ele fez 14 milagres, ele fez o dobro. Quando você decide ser fiel, Deus, ele vai te usar. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria fazer uma pergunta agora. Quem está aqui hoje, que ouviu essa palavra e fala assim, não, eu decido ser fiel. Eu vou ser fiel ao meu cônjuge. Eu vou ser fiel aos meus pastores. Eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. Tem alguém aqui que fala assim, eu decido ser fiel? Tem alguém na... Queria pedir que você levantasse a mão. Quem decidiu, eu quero ser fiel, custe o que custar, às pessoas que Deus colocou na minha vida. Tem alguém em nosso meio que toma essa decisão? Não estou dizendo que você não é fiel, não. Mas que você, se você é fiel, você vai permanecer fiel. Tem alguém hoje? Se você realmente tomou essa decisão, se você vai permanecer fiel, eu queria convidar você a vir aqui no altar do Senhor, que eu queria orar para a sua vida, para Deus te dar forças, para Deus não deixar você cair em tentação, para você não se desviar. Amém? Glória a Deus. Lashara mashura malamashira lashara lamalama alashura lamalamashira li hashuri li malama leshere li malamashuri li malamashara lamalama lashara lamalamashura lamalama lashara lamashira li malamashura lamalamashira li hashuri li malama leshere li malamashura lamalamashara lamalama alashara malamashara lama Eremiria mashura lamalashira lamalama. Alashara lamalashura lamalama. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Que num gesto de humildade e coragem estão aqui, Senhor, declarando, Paizinho, que querem ser fiéis, que querem permanecer fiéis, em nome de Jesus.
E eu oro para que o Senhor contemple a atitude deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, permanecer firmes nesse propósito. Que eles não venham cair nas astutas ciladas do diabo. Porque o diabo vai chegar com propostas. O diabo vai chegar com ciladas, como se fossem coisas boas, como se fossem bênçãos, mas que eles venham ouvir, discernir a sua voz, para que eles não venham cair nas astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, e que nesse instante reconhece que não tem sido fiéis, que não tem honrado a sua aliança. Meu Pai, eu oro agora para que esse homem ou essa mulher, Senhor, venham decidir, Senhor, ser fiéis ao seu marido, ser fiel ao seu cônjuge, largar esse amante ou essa amante, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, se há pessoas aqui que estão sendo perseguidas no trabalho, que estão sendo caluniadas, que estão sendo invejadas, que elas não venham, Senhor, perder o foco, que elas venham permanecer fiéis em meio às tempestades, em nome de Jesus. Meu Deus, nos dá um coração humilde, Senhor, nos dá um coração como o de Jesus, Senhor, que foi humilde, Senhor, que serviu, que se entregou, que morreu por nós, que lavou os pés dos discípulos. Não deixa, Senhor, a soberba entrar em nosso coração. Não deixa a soberba entrar em nosso coração. Não deixa, Senhor, em nome de Jesus, a ingratidão entrar no nosso coração. Que a gente não venha se esquecer, Pai, da onde o Senhor nos tirou, do lamaçal do pecado, da lama e do pó, e que a gente venha reconhecer a Tua graça, o Teu favor em nossas vidas. Que nós venhamos entender, Senhor, que a Tua graça nos basta, Senhor. A Tuas graças nos basta, em nome de Jesus. E que nós venhamos tirar os olhos daquilo que o Senhor não tem nos dado. E que nós venhamos aprender a adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Como o profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, que no campo não produza mantimento e que no curral não haja vaca, todavia que nós venhamos nos exultar no Senhor e buscar o Deus da nossa salvação. Meu Pai, que se levantem agora os fiéis da terra, que vão honrar pai e mãe, que vão honrar os seus pastores, meu Deus, que vão fazer a diferença, em nome de Jesus. Que vão entrar, Senhor, nas cidades assoladas, geração após geração, e vão arrancar as almas que estão perecendo no inferno. Levanta pessoas com ousadia, levanta pessoas com coragem, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre essa igreja, Senhor, que as pessoas que vão vir para cá, vão vir pessoas fiéis para cá, Senhor, pessoas com quem a gente pode contar, Senhor, em todas as circunstâncias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, Pai. Nós queremos e precisamos, Pai, permanecer fiéis ao Senhor. A não nos desviar, Senhor. A não nos desviar, Senhor, no meio das adversidades. Que nós não venhamos, Pai, olhar nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor. Mas nós venhamos que estar com os nossos olhos fitos do Senhor. E nós venhamos perseverar até o fim, Senhor. Até o fim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, obrigado a todos.